No dia de seu aniversário de casamento, Raquel Turner decide ir até o escritório de seu marido para lhe fazer uma surpresa. Entretanto, ela jamais poderia imaginar que quem seria surpreendida seria ela. Ao chegar no escritório, Raquel presenciou seu marido tendo um caso com a secretária. Movida pela ira, ela bolou um plano para se vingar. Raquel e William eram um casal que parecia ter tudo sob controle. Casados há 5 anos, eles formavam uma dupla perfeita. Raquel, uma mulher de sorriso meigo e olhar sereno, tinha 32 anos e irradiava uma calma reconfortante. Sua dedicação ao casamento e à maternidade era exemplar. Ela havia deixado sua carreira como administradora para ser uma mãe em tempo integral para o pequeno Luca, seu adorado bebê de apenas 6 meses. Cuidar do filho e da casa se tornou sua missão, e ela abraçava essa tarefa com todo o amor do mundo. Enquanto isso, William, de 35 anos, era um advogado bem-sucedido e respeitado na cidade. Sua carreira promissora o mantinha ocupado, mas ele sempre fazia questão de reservar momentos especiais para sua família. Sempre atencioso e carinhoso, William tinha o dom de fazer Raquel se sentir a mulher mais amada do mundo. Sua relação era baseada na confiança e no companheirismo, e tudo parecia perfeito. Em meio a um cenário de realizações, o pequeno Luca era a verdadeira luz da vida deles. Cada sorriso e gracinha do bebê enchia o lar com alegria e ternura. Os dois compartilhavam o orgulho de serem pais de um ser tão especial e de poderem construir juntos memórias que se tornariam preciosas ao longo dos anos. O dia do aniversário de casamento do casal estava se aproximando e a data estava repleta de expectativas. Por ser um pai maravilhoso e um ótimo marido, Raquel planejava surpreender William fazendo-lhe uma surpresa como forma de agradecimento. Querendo garantir que tudo daria certo, Raquel procurou saber a disponibilidade de William para aquela ocasião especial. Ela lhe questionou sobre seu horário de retorno do escritório naquele dia específico. No entanto, William compartilhou que havia enfrentado um aumento repentino de demandas de trabalho, tornando difícil prever um horário exato para voltar para casa. Essa resposta deixou Raquel intrigada, uma vez que nos anos anteriores William sempre fazia questão de reservar aquele dia exclusivamente para eles, para comemorar juntos a data tão significativa de seu casamento. Apesar do sentimento de estranheza, Raquel escolheu abordar a situação com compreensão e empatia. Em vez de ficar frustrada ou magoada, ela decidiu tomar a iniciativa de criar uma surpresa especial para William. Ela planejou surpreendê-lo em seu escritório, organizando uma noite inesquecível onde pudessem celebrar juntos, mesmo diante dos desafios que as circunstâncias apresentavam. Entretanto, Raquel jamais poderia imaginar que quem seria surpreendida seria ela, mas não com uma surpresa agradável, e sim com uma surpresa que mudaria toda a sua vida. E assim, no dia da comemoração, com a empolgação de quem prepara algo com todo o amor do mundo, Raquel vestiu as roupas cuidadosamente selecionadas para a ocasião, conferindo um toque de sensualidade e elegância à sua aparência. E após ter deixado o filho com a babá, ela saiu de casa empolgada, ansiosa para ver a expressão surpresa do marido ao encontrá-la no escritório. O escritório estava localizado no coração da cidade de Toronto, em um arranha-céu imponente que se destacava contra o céu azul. O espaço amplo e bem iluminado refletia sua dedicação à profissão, repleto de prateleiras abarrotadas de processos e diplomas que testemunhavam sua competência. Ao entrar no prédio elegante, o coração de Raquel batia acelerado. Ela imaginava a expressão surpresa no rosto de William e sentia-se realizada por antecipação. Ao se aproximar da porta, percebeu que ela estava entreaberta. E antes mesmo de abri-la, Raquel presenciou uma cena que a fez perder o chão. William e sua secretária Stella estavam juntos. Os dois compartilhavam uma proximidade tão marcante que pareciam estar perfeitamente sintonizados, dando a Raquel uma sensação incômoda de estar invadindo um momento de intimidade que claramente não deveria existir. O coração de Raquel pareceu congelar enquanto ela observava a cena. O sorriso que decorava seu rosto desapareceu instantaneamente e seu corpo ficou imóvel, como se tivesse sido petrificado pela visão. Incrédula e sentindo-se sem chão, ela observava William com seu sorriso encantador, uma vez destinado apenas a ela, agora estava direcionado a Stella, e suas mãos, que costumavam traçar os contornos delicados de seu corpo,
agora exploravam a pele de outra pessoa. Em sussurros, os dois se comunicavam. Raquel não conseguia decifrar o conteúdo das conversas, mas a proximidade entre os corpos e a cumplicidade nos gestos eram línguas que todos os seus sentidos entendiam. Eram gestos que transcendiam as barreiras do profissionalismo, revelando uma conexão que não deveria existir entre um chefe e sua secretária. O estômago de Raquel se retorcia, e lágrimas quentes e amargas rolavam por seu rosto, manifestando a dor de sua alma dilacerada. Cada lágrima era uma gota de confiança quebrada, de promessas traídas, e de um amor que agora parecia perdido em meio à sombra dessa traição. Uma mistura de incredulidade, raiva e dor pulsava através de suas veias, fazendo seu coração bater em um ritmo descompassado. A visão de William, o homem que ela amava e em quem confiava cegamente, compartilhando uma intimidade com outra mulher, a deixou atordoada. Enquanto ela permanecia à porta, sua mente lutava para processar o que seus olhos testemunhavam. Ela queria gritar, exigir explicações, rasgar o véu da ilusão que tinha sido jogado sobre ela. Mas as palavras pareciam emperradas em sua garganta, como se uma força invisível a impedisse de reagir. Chorando e desesperada, ela saiu de lá, sem deixar que William notasse sua presença. O caminho de volta para casa foi repleto de questionamentos a si própria, de como ele havia sido capaz de fazer isso com ela, com o amor que eles tinham construído juntos ao longo de tantos anos. Cada memória feliz e cada promessa de fidelidade agora parecia ter sido apagada por essa traição. O homem que ela achava que conhecia tão bem agora parecia um estranho, um ser transformado por escolhas que ela não podia compreender. A imagem do filho deles, que sempre fora o elo inquebrável entre eles, tornava a dor ainda mais aguda. Ela se lembrava das noites em que eles haviam planejado um futuro para a criança, dos sonhos que compartilhavam para construir uma família sólida, mas que foi destruída em um instante. Raquel questionava se todo o tempo que passaram juntos havia sido uma mentira, se cada carícia, cada palavra de amor haviam sido ensaiadas apenas para esconder a verdade. A dor que ela estava sentindo se misturava com a raiva, e ela não conseguia compreender como William havia sido tão egoísta. A traição não era apenas um ato entre adultos, era um ato que tinha o poder de afetar a vida e o futuro de uma criança inocente. O olhar firme e decidido nos olhos de Raquel era uma clara indicação de que ela não permitiria que isso passasse impune. Movida pela ira de uma mulher traída, Raquel estava disposta a fazer William pagar por seus atos e fazer com que ele sentisse na pele a mesma dor que ela estava sentindo. Então ela decidiu bolar um plano para se vingar. Com a caneta em mãos, Raquel anotava suas descobertas. Ela havia mergulhado nas redes sociais de Stella, desenterrando informações sobre suas atividades cotidianas, os locais que costumava frequentar e o seu círculo de amizade. Cada detalhe, por menor que fosse, estava sendo transformado em uma ferramenta para o plano que estava prestes a executar. Entretanto, uma coisa chamou muito sua atenção. Stella, a mulher que estava se aventurando por aí com outro homem, também era casada. Seu marido, chamado Daniel, um homem aparentemente simples, sequer podia imaginar o que Stella fazia durante o expediente de trabalho. Raquel, mergulhada em pensamentos tumultuados, sentiu que precisava transformar sua dor em algo mais, algo que fizesse William e Stella entenderem o peso de suas traições. Com o coração apertado, ela discou o número de Daniel, decidindo compartilhar com ele a dura verdade. A voz de Daniel, inicialmente confusa, logo se transformou em um tom surpreso quando ele ouviu quem estava do outro lado da linha. Raquel expôs de maneira crua e sincera a traição que seus cônjuges haviam cometido, com palavras carregadas de uma mistura de raiva e tristeza. Daniel, também traído, compartilhava o mesmo turbilhão de emoções, desabafando com Raquel, que já estava desconfiado das atitudes estranhas de Stella. Superando a fragilidade e com a determinação em sua voz, Raquel disse a Daniel que eles não poderiam deixar aquilo passar impune. Ela propôs uma aliança, uma conspiração para mostrar a William e Stella a dor que infligiram. Eles seriam os arquitetos de um plano que faria suas traições retornarem como um bumerangue. O silêncio do outro lado da linha foi substituído por uma respiração profunda, como se Daniel estivesse ponderando a proposta. Porém, não demorou muito para que ele concordasse com Raquel. Você está certa, Raquel.
Eles precisam pagar pelo que fizeram e devem sentir a dor da traição da mesma forma que a sentimos. Nas semanas que se seguiram, Raquel e Daniel se uniram em segredo. Eles trocavam mensagens e se encontravam secretamente. Rapidamente, os dois começaram a traçar os primeiros contornos de um plano que se baseava na mesma traição que lhes infligira feridas profundas. A teia de enganos e manipulação que estavam prestes a tecer era complexa e perigosa, mas também oferecia uma promessa inegável de justiça. Juntos, suas mentes trabalhavam incansavelmente para moldar cada detalhe do plano, e novos encontros foram sendo necessários. Nada poderia dar errado e tudo deveria ser meticulosamente planejado. À medida que os dias passavam, Raquel encontrava uma crescente identificação com Daniel, à medida que descobria cada vez mais pontos em comum entre eles. A profunda conexão que começava a florescer despertava sua atenção de maneira intensa. Daniel, por sua vez, não economizava em gentileza e cortesia nas conversas, revelando sua simplicidade combinada a uma inteligência notável. Para Raquel, a troca de ideias com ele se tornava um prazer genuíno, algo que poderiam fazer por horas a fio sem perceber. A cada novo encontro, a sintonia entre eles se fortalecia, dando origem a uma amizade que se manifestava de maneira inesperada, brotando das cinzas de experiências traiçoeiras vividas anteriormente. A rotina diária consistia em uma troca constante de mensagens, e sempre que possível, em encontros discretos marcados em um hotel da cidade. Cada vez que seu celular emitia uma notificação, Raquel não conseguia evitar a ansiedade de verificar o remetente. Quando via que a mensagem era de Daniel, seus lábios se curvavam em um sorriso suave, reflexo da felicidade que essa conexão lhe proporcionava. Com a presença de Daniel, as feridas provocadas por traições passadas começaram a cicatrizar gradativamente. Enquanto colaboravam meticulosamente em seus planos, eles também exploravam os recônditos das próprias emoções. O turbilhão inicial de raiva se transformava em uma mútua compreensão, e a traição que ambos haviam enfrentado os unia de maneiras que jamais poderiam imaginar. Cada olhar furtivo, cada mensagem cifrada, tudo isso contribuía para a construção de uma história conjunta. Era uma história de renovação e reviravoltas, uma narrativa que os mantinha ligados pelo fogo que havia queimado em suas almas. Enquanto isso, William começava a perceber a mudança de comportamento de Raquel. A esposa carinhosa e atenciosa que ele conhecia havia se transformado em uma mulher mais reservada e indiferente. Percebendo essa mudança abrupta, ele expressou sua preocupação e questionou se tudo estava bem. Raquel respondeu que nunca esteve em um estado tão positivo. A resposta confundiu William, que sentia que algo estava acontecendo e precisava investigar. A ansiedade de Raquel ao receber notificações em seu celular e seu sorriso ao ler mensagens despertaram a curiosidade de William, que começou a desconfiar da natureza dessas interações. Raquel, quando questionada, alegava estar conversando com uma amiga, embora William soubesse que ela não era do tipo que mantinha conversas frequentes. As suspeitas de William cresciam a cada dia, fazendo-o questionar se Raquel estaria traindo ele. A névoa da desconfiança pairava sobre William, estendendo-se cada vez mais a cada gesto duvidoso de Raquel. Inquieto, ele não conseguia ignorar os sinais de mudança em sua esposa, os olhares perdidos que ela tentava esconder e as mensagens sussurradas que deixava escapar. Era como se um véu tênue de segredos pairasse entre eles, oscilando entre o desconhecido e o impensável. Uma noite, enquanto observava Raquel sentada no sofá da sala, William se viu preso em uma tormenta interna. Ela parecia distante, absorta em pensamentos que ele não conseguia decifrar. Cada vez que ele mencionava seu comportamento, ela oferecia explicações vagas e sorrisos frágeis, como se estivesse escondendo algo por trás de seus olhos. As noites se tornaram longas e solitárias para William. Ele começou a perder o sono, a se perguntar se a mulher com quem compartilhava sua vida também compartilhava seus sentimentos mais profundos. Mas a fachada de normalidade estava prestes a desmoronar. Em uma manhã, enquanto tomava café, William avistou um cartão de contato em seu escritório. O nome no cartão era um lembrete amargo de sua própria desconfiança, um detetive particular. A mera presença daquele cartão sobre a mesa era uma admissão silenciosa de sua suspeita. Com a determinação de quem está prestes a encarar seus piores medos,
William tomou o telefone e discou o número no cartão. A voz do detetive soou séria e profissional, prometendo informações confidenciais e a verdade indubitável. William forneceu o nome de Raquel e sua localização habitual, e assegurou-se de que seu segredo estivesse protegido. Ele não estava pronto para revelar a ninguém sua crescente obsessão em desvendar o mistério. Os dias se arrastaram como carros em um congestionamento, a impaciência de William aumentando a cada segundo. Até que, finalmente, um envelope branco com várias fotografias chegou em suas mãos. Seu coração acelerou enquanto rasgava o envelope, expondo imagens que fizeram seu mundo girar. Na fotografia, Raquel estava de mãos dadas com um homem, ambos entrando em um hotel. O choque e a fúria se entrelaçaram em seu peito, formando uma tempestade de emoções que ele mal conseguia compreender. O detetive havia fornecido a prova inegável que ele procurava. Além das fotos, William também havia recebido um arquivo com várias conversas comprometedoras de Raquel. Não precisava de mais nada para que William tivesse certeza de tudo o que estava se passando. Disposto a desmascarar Raquel pessoalmente, William pediu ao detetive que vigiasse Raquel, e que quando ela saísse novamente, que ele deveria ser notificado para que pudesse segui-la. Ele estava indignado e inconformado. William não aceitava ser traído, e jamais iria perdoá-la. Seguindo as ordens de William, assim que Raquel saiu de casa e entrou em um carro desconhecido, o detetive o avisou, fornecendo-lhe a informação da direção que estavam indo. William largou tudo o que estava fazendo e foi rapidamente para a localização fornecida pelo detetive. Enquanto seguia discretamente o carro de Raquel, William sentia seu coração bater desordenadamente. Seus olhos ardiam enquanto olhava fixamente para o carro de Raquel à sua frente. Cada esquina virada, cada semáforo atravessado, era uma eternidade de incerteza, um passo mais próximo de descobrir a verdade que ele tanto temia. O carro de Raquel estava cada vez mais perto do hotel onde ele suspeitava que ela estivesse indo. A mente de William estava em tumulto, repleta de imagens indesejadas. Ele podia ver Raquel sorrindo para ele, beijando-o, prometendo amor eterno. As palavras dela, agora manchadas pela sombra da traição, ecoavam em sua mente, atormentando-o como fantasmas do passado. A sensação de aperto em seu peito era insuportável. Uma mistura de raiva, desespero e autoaversão. Saber que sua mulher, mãe de seu filho, estava se entregando a outro homem era devastador e humilhante para ele. William sentia uma tempestade se formando dentro dele, uma tempestade que ameaçava devorar tudo o que ele conhecia. Cada batida do coração parecia um tambor ensurdecedor, marcando o ritmo de sua agonia. E então, como uma sombra, o carro de Raquel entrou no estacionamento do hotel. William se esgueirou atrás, desacelerando para evitar chamar a atenção. Seus olhos estavam fixos na porta do hotel, uma entrada para o desconhecido, para a traição que ele tanto temia confirmar. A respiração de William estava entrecortada quando viu Raquel sair do carro com um homem. Seu coração parecia congelar no peito, como se o tempo estivesse suspenso. Ele assistiu impotente enquanto ela caminhava em direção à entrada, desaparecendo nas sombras do hotel. Um turbilhão de emoções o atingiu com força total. Raiva, tristeza, choque e, acima de tudo, uma sensação sufocante de perda. Ele queria gritar, chorar, pedir explicações. Com o coração ainda batendo com força, ele saiu do carro e começou a se mover em direção ao hotel. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o chão estivesse puxando-o para baixo. Ao entrar no hotel, uma sensação de surrealidade o envolveu. As paredes pareciam mais próximas, os sons mais agudos. William subiu as escadas lentamente, com cada degrau sendo um lembrete do que estava prestes a enfrentar. Finalmente, ele chegou à porta do quarto. Ele podia ouvir a voz e os risos abafados de Raquel lá dentro, confirmando que ela estava lá. E com um movimento brusco, ele girou a maçaneta empurrando a porta com força. Raquel estava lá, de pé, ao lado de um homem que William não reconhecia imediatamente. Uma raiva incontrolável começou a crescer dentro dele, como um fogo ardente que se alastrava. A fúria incendiou seus olhos, com uma mistura de desespero e indignação dançando em seu olhar. Suas palavras, carregadas de insultos vulgares, começaram a escapar de seus lábios, visando atingir o âmago de Raquel. Com voz carregada de amargura, ele tentava ofender Raquel. Suas palavras saíam como facas afiadas,
a atingindo com uma crueldade pungente, a acusando de ser traidora e mentirosa. William prosseguiu com palavras ásperas e cruéis, palavras que penetraram no âmago da alma de Raquel. Cada insulto era como um golpe que rasgava o ar. Ele estava cego para o fato de que suas acusações eram um reflexo de sua própria traição. Então, em um instante que pareceu suspenso no tempo, Raquel ergueu a cabeça e olhou para William com olhos que, outrora repletos de afeto, agora refletiam uma determinação inquebrantável. Chega, William. Suas palavras soaram claras como sinos, rompendo a tempestade emocional. Você fala tanto de traição, mas já olhou para dentro de si? Já passou pela sua mente que talvez tudo isso seja um reflexo das suas próprias ações? Que pode simplesmente estar colhendo o que plantou? William ficou paralisado, sem saber como responder. Raquel prosseguiu, com sua voz ganhando força. Eu sei do seu caso com a Stella, sua secretária. Chega de fingir e de se fazer de vítima. Você apontou o dedo para me acusar, mas tudo o que você disse reflete apenas em você. Você se descreveu por completo. É você, o mentiroso e traidor. William, desesperadamente buscando um caminho para desviar a conversa, tentou justificar sua traição como um tropeço inevitável na complexa dança dos relacionamentos, uma fraqueza humana e momentânea que não justificava o que Raquel estava fazendo. Insistiu que, independentemente do que ele tivesse feito, ela ainda estaria errada. A discussão intensificou-se, e quando Raquel percebeu que William estava no auge da dor da traição, ela revelou sua carta na manga. Ela disse que o único traidor presente ali era ele próprio. Que tudo entre ela e Daniel era parte meticulosa de um plano engenhoso. Explicou que, ao contrário dele, ela e Daniel nunca tiveram um caso, que sua ligação era apenas parte de todo o plano. Raquel também confessou que ela mesma havia deixado rastros intencionais para despertar a desconfiança de William. O cartão do detetive em seu escritório? Ela mesma o havia colocado lá. O detetive era uma farsa, e ela estava orquestrando tudo para que as informações fluíssem de volta a William, fazendo-o acreditar numa traição que não passava de uma encenação, mantendo-o submerso em seu próprio desespero. E como Raquel havia imaginado, William caiu na armadilha, passando pela mesma aflição que ela e Daniel haviam enfrentado. A incredulidade que outrora marcara o rosto de William se desvaneceu, dando lugar a uma expressão de choque e perplexidade. Ele permaneceu em silêncio, com um turbilhão de pensamentos e emoções assolando sua mente. Sua fachada de arrogância e superioridade se desfazia pela primeira vez. Com a voz trêmula, ele tentou formular desculpas, implorando a Raquel que considerasse o pedido pensando no filho que compartilhavam. Contudo, Raquel já estava decidida. Quando você se envolveu com outra mulher, não ponderou nas consequências, nem no nosso filho. As ações que desencadearam tudo isso são de sua autoria. Agora você está livre para formalizar seu relacionamento com a Stella. Afinal, vocês dois merecem um ao outro. As palavras de Raquel foram proferidas com determinação, mas seus olhos não podiam esconder a profunda tristeza que sentia. Stella também não escapou das consequências. Daniel, movido pela necessidade de se libertar do vínculo doloroso, finalizou seu casamento com Stella, que, com sua reputação manchada no escritório, optou por se desligar do trabalho e se distanciar de William. No fim, a verdade havia sido exposta, as máscaras retiradas, e a teia de traições se desfez, deixando em seu rastro as feridas abertas e as lições aprendidas. Na estrada da vida, algumas bifurcações não têm retorno, então procure caminhar pela direção certa desde o início. E aí, o que você faria no lugar da Raquel? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.